Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Na aula passada a gente não chegou a terminar o protocolo HART, ficou faltando um pedacinho, né? Que a gente começou a falar um pouquinho do protocolo de comunicação dele. Então eu vou retomar isso aqui. E a gente termina o protocolo HART e depois a gente vai para o Profibus. Então, o protocolo de comunicação do protocolo HART. Só para a gente lembrar, o HART é aquele protocolo que você manda um sinal DC e um sinal AC no mesmo cabo, né? Você manda um sinal... Sumiu algo aqui, deixa eu ver se está tudo certo, tá tudo certo. Você manda um sinal DC, que é um sinal de 4 a 20 mA, onde esse sinal é um sinal... Como ele é um sinal DC, ele é um sinal de velocidade muito baixa, frequência muito baixa, que você manda, através desse sinal, o valor que o seu instrumento está medindo lá. E aí, em cima desse sinal, você manda pulsos de 1200 ou 2200 Hz, que é o famoso Frequency Shift Keying, onde você consegue transmitir dados de maneira digital por cima dos dados analógicos. Então, os nossos 1200 Hz eram um bit 1 e 2200 Hz eram um bit 0. E aí você consegue transmitir dados analógicos e digitais utilizando exatamente o mesmo cabo e ao mesmo tempo. Ele segue o protocolo de 7 camadas, que é o protocolo OSI lá, né, com relação ao protocolo de comunicação. Mas dessas 7 ele só usa 3, né? Então eu acho estranho essa afirmação do livro, que ele segue o protocolo de 7 camadas, só que ele não usa 7. Quer dizer, então não segue. Mas enfim, dessas 7, imaginando que ele não precise usar todas, ele só usa 3, né? Que são as camadas de aplicação, data link e física. Isso aqui é meio comum, né? A maioria dos protocolos, tanto Field Bus, Modbus, Profibus, eles acabam utilizando só 3 camadas, porque os dados que eles têm que enviar e receber são muito simples, né? Eles não têm aquela questão de camada de sessão para você estabelecer uma comunicação, depois camada de rede para você estabelecer um endereço lógico e depois um endereço físico. A conexão ela é muito direta, né? A rede ela é muito, assim, comparando com uma internet da vida, por exemplo, ela é uma rede muito pequena. Então você só precisa dessas 3 camadas mesmo. A aplicação, né, onde você vai ter ou o seu mestre lá gerando e recebendo dados, ou o seu escravo gerando e recebendo dados também na camada de aplicação. Ela já vai direto para a camada data link, onde vai se gerar lá a palavra que você quer transmitir, os bits que você quer transmitir, com todas as estratégias de controle de erro e tudo mais. E a camada física, que vai fazer realmente a transmissão dos seus dados e vai cuidar de outras questões, por exemplo, frequência de envio de dados, frequência de recepção de dados, meio de envio de dados, se vai ser uma RS485, se vai ser fibra ótica, o que é que vai ser aí que vai ser utilizado. Aí na camada física, então, acho que eu acabei de falar um monte de coisa que estava aqui no slide sem querer. Na camada física você tem a modulação do sinal, utilizando o Frequency Shift Keying lá, né, no caso da rede HART aqui. Então são sinais de 1200 e 2200 Hz e o sinal de 4 a 20 mA utilizando bandas diferentes. Na camada Data Link você vai ter o envio da mensagem, né, o envio e a recepção da mensagem. A mensagem nesse protocolo ela é chamada de telegrama, né? A mensagem que você vai enviar lá para o dispositivo ela é chamada de telegrama. E ela tem algumas coisas interessantes aqui. Então, o telegrama ele vai começar com um byte de preâmbulo,
Depois ele vai ter o byte delimitador, um byte de endereço, um byte de comando, um byte que vai dizer quantos bytes faltam para terminar sua mensagem, um byte de resposta de comando para você garantir que o comando foi recebido e foi executado, um byte de status do seu dispositivo, um byte realmente dos dados que você queria, ou um byte ou vários bytes dos dados que você queria enviar, e o checksum aqui para você verificar se houve erros na sua mensagem. Então vamos lá, o preâmbulo. O que o preâmbulo faz? Ele é como se fosse um sinal de toque. Ele desperta todos os sincronizadores e receptores da rede. Muita gente vai receber uma mensagem que não é para ele, não vai fazer nada com isso, e alguns dispositivos vão receber a mensagem que é destinada a eles e vão passar essa camada, essa mensagem para a camada de aplicação lá. O delimitador, ele é um campo de 1 byte e ele identifica o fim do preâmbulo. Ele diz se a mensagem é uma requisição de um mestre ou se é uma resposta de um escravo, e ele também diz se está em modo normal ou modo burst, né? Ele indica, porque no modo normal você estaria respondendo a resposta de um mestre, e no modo burst você não precisa da requisição de um mestre para mandar dados para a rede, se você é um escravo. Então aqui ele está dizendo também em qual modo que está aquele escravo. Ele vai indicar também se o endereço usado é aquele endereço curto do tipo polling ou o endereço longo que a gente chama de endereço único. O endereço, então ele pode ser um endereço polling de 1 byte ou único de 5 bytes. O comando, ele pode ser ele é um campo de 1 byte também, e o comando heart ele está associado à mensagem. Então você tem a camada link lá e a camada data link lá, e ela não vai interpretar esse comando aqui, ela só vai passar para a camada de aplicação direto. Então você tem uma série de bytes que está ali na sua mensagem que vão ser passados, igual nos outros protocolos, no TCP/IP, por exemplo, que você tira o cabeçalho, tira os trading bits lá e joga para a camada de cima verificar o que tem ali dentro. É a mesma coisa aqui. Você tem o campo byte count, que vai contar quantos bytes faltam para o fim da mensagem, excluindo o checksum, né? Porque o checksum você não tem como incluir na mensagem, senão você vai ter que verificar erro em cima do dispositivo de verificação de erros também, né? E aí não daria muito certo. Depois você tem um código de resposta de comando, que é um campo de 1 byte também, que você utiliza apenas em mensagens de resposta, indicando se houve erro na mensagem, qual é o tipo de erro, ou se não houve erros na mensagem. Ele também indica isso. Você tem o status de dispositivo de campo, que também é 1 byte, e inclui mensagens de resposta para informar o estado de saúde do dispositivo. Vários dispositivos inteligentes eles têm isso, né, de você conseguir monitorar o que se chama de saúde do dispositivo, né? Se ele está legal, ele tem alguns mecanismos para saber se ele está lendo direitinho, se ele está enviando direitinho, se não está dando nenhum erro. Perdão. E esse campo aí do status de dispositivo de campo, ele vai usar para informar como que está a saúde dele. Depois você tem dados, que podem ser de 0 a 24 bytes, que eles também não são lidos na camada data link, eles só são jogados para cima. E você tem o checksum. O checksum ele é o controle de erros, e esse controle de erros ele é feito da seguinte forma: você faz um ou exclusivo dos bytes do endereço até o final dos dados. E essa questão do ou exclusivo aqui, ela é importante. Por que ela é importante? Porque tem uma questão de definição do que é um ou exclusivo aí, de múltiplas entradas, né? Então a gente sabe lá, só rabiscar aqui rapidamente para vocês entenderem a questão. A gente sabe que o shor ele é uma operação de 2 bits, né? Então aqui eu vou ter entrada A, aqui eu vou ter entrada B. Então eu posso ter A0 ou 1, B0 ou 1. E o shor ele vai me retornar 1
quer dizer, ele é o ou exclusivo, né? Ele vai me retornar 1 se eu tiver apenas um dos dois como 1. Então, se A for 0 e B for 1, eu vou ter 1. Ou se B for 0 e A for 1, eu vou ter 1 aqui. O resto, se eu tiver dois 1s, eu vou ter 0. Ou se eu tiver dois 0s, eu vou ter 0. E tem várias questões interessantes aqui. Por exemplo, como que eu faço short de 3 bits? Né? Porque se eu pegar a definição de ou exclusivo, né, se eu pensar no short como um ou exclusivo, eu posso pensar que, por exemplo, eu tenho esse caso aqui, ó, 1, 1 e 1. Se eu fizer o short disso daqui, é o ou exclusivo, certo? Eu teria que ter um 0 aqui. Eu só teria que ter 1 se eu tivesse 1, 0, 0, ou 0, 1 e 0, ou 0, 0 e 1. Isso aqui deveria me retornar 1 e o resto 0. Mas o interessante é que se eu fizer assim, ó, por exemplo, short de A, B e C igual a o short de A com B, e o resultado disso, o short com C, por exemplo, dá um pouco diferente, né? Porque se eu fizer o short de A com B, né, se eu tiver tudo 1 aqui, então eu vou ter o ou exclusivo de 1 e 1, vai me dar 0. E se eu fizer o short de 0 e 1, vai me dar 1. Certo? Então o short disso daqui de 1, 1, com essa definição aqui, me daria 1. E aí você fala, pô, qual que é a definição correta? Não sei se tem alguém que define o que é o correto do short, né? Não sei se tem alguém que perde tempo com isso. Mas, vamos olhar para o processo. O processo, ele funciona assim, ó. Eu tenho lá todos os bytes da mensagem que você está enviando no seu protocolo hard. Tem uma cacetada de byte lá. Tudo 8 valores. Então você vai ter lá 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Sei lá se tem 8 aqui. Enfim, ele vai mandar um monte de bytes. Aí eu vou fazer o short de todo mundo. Então eu vou botar esses bytes aqui na vertical e vou fazer assim, ó. 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, assim por diante. E eu tô fazendo tudo 7 aqui, né? Vamos botar uns mais aqui, pronto. Tudo 8 agora. Se eu continuar fazendo isso daqui, infinitamente, por exemplo, e começar a fazer o short de todo mundo aqui, o que vai acontecer se eu aplicar a definição do short que eu tenho aqui do lado esquerdo desse ou exclusivo aqui? Eu vou começar a ter um monte de zeros aqui, né? Porque toda vez que eu tiver 2 ou mais 1s aqui, vai me dar 0. Então isso aqui tudo, ó, vai me dar 0. Aqui tem 2, 1, vai dar 0. Aqui tem 3, 1, vai dar 0. Aqui tem a caceta de 1, vai dar 0. Aqui tem 2 1s, vai dar 0. Aqui tem 4 1s, vai dar 0. Aqui tem 3 1s, vai dar 0. Aqui tem 5 1, vai dar 0. Pronto, ó. O short disso daqui já... Qualquer coisa que eu botar daqui para baixo vai dar tudo 0 e ponto, acabou. Então não é um mecanismo de verificação de erros muito útil, porque rapidamente ele zera e qualquer coisa que você colocar aqui no meio vai dar 0 igual, não vai funcionar. Então o short, que é feito para você identificar se você de fato tem erros ou não, é essa definição aqui, ó. Essa definição desse lado aqui, ó, né? Então ele vai fazendo o exclusivo aos poucos e depois ele vai fazendo o exclusivo dos ou exclusivos, né? E aí o que vai acontecer? Se você tiver lá... Eu fiz bobagem de apagar, né? Volta. Oh, que legal, quanto. Pronto. E aí o que vai acontecer aqui? Quando eu aplico essa definição aqui, desse lado esquerdo, deixa eu só
rabiscar aqui para ficar mais claro. Essa definição aqui, não. Essa daqui a gente vai aplicar. Quando eu aplico essa definição do lado esquerdo, quando que eu vou ter 1? Eu vou ter 1 sempre que o número de uns for ímpar. Então aqui eu tenho 4 uns, isso aqui vai dar 0. Tenho 2 uns, isso aqui vai dar 0. Aqui eu tenho 3 uns, isso aqui vai dar 1. Aqui eu tenho 5 uns, vai dar 1 também. Aqui eu tenho 2 uns, vai dar 0. Aqui eu tenho 4 uns, vai dar 1. Aliás, vai dar 0. Aqui eu tenho 3 uns, vai dar 1. E aqui eu tenho 5 uns, vai dar 1 também. E aí, dependendo do que eu colocar aqui, vai mudar alguns parâmetros ou outros. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o short desse com esse, depois o resultado disso com isso, resultado disso com isso, resultado disso com isso, resultado disso com isso. Esse é o checksum que a gente está fazendo. Por que se chama checksum? Né? Verificação de soma. O que o short tem a ver com soma? O short tem a ver com soma porque a gente usa muito o short para fazer soma. Imagina que eu vou somar esses números aqui, ó. 1, 0, 1, com 0, 1, 1, por exemplo. Né? E eu vou fazer uma soma tal qual a gente faz na escolinha lá, só que em base binária. Então o que vai acontecer? Se eu somar 1 com 1 aqui, o resultado aqui embaixo tem que me dar 0 e vai 1 aqui, ó. Se eu somar 1 com 1 aqui, vai dar 0 e vai 1 aqui. Se eu somar 1 com 1, vai dar 0 e vai 1 aqui. Se eu somar 1 com 0, vai dar 1 aqui. Beleza, então olha só, toda vez que eu somo 1 com 1, eu vou ter que ter 0 aqui embaixo. Isso aqui quem faz é o short. Né? Se eu tivesse 0 com 1, ia dar 1. Se eu tivesse 1 com 0, ia dar 1. Se eu tivesse 0 com 0, vai dar 0. E se eu tiver 1 com 1, tem que dar 0 aqui embaixo. E eu vou ter que ter um sinalzinho aqui para me dizer se vai mais um lá para o outro lado. Então, olha só, isso daqui é exatamente a tabela verdade do short que a gente faz para fazer essa soma na mão aqui, ó. Então, por isso que essa operação toda se chama de checksum. A verificação de soma aqui. E o short se faz assim, desse jeitinho aqui. Se um dia vocês precisarem implementar, agora vocês já sabem. Beleza. Continuamos aqui. E eu acho legal porque é muito inteligente você fazer isso aqui com short, assim, dessa forma. Parece um negócio tão simplesinho, mas funciona maravilhosamente bem. Bom, protocolo de comunicação ainda. A gente tem algumas... Ainda não, né? Falando agora do protocolo de comunicação. A gente tem as 3 camadinhas lá. Então, a gente tem a camada de aplicação, onde a gente vai ter todos os comandos do protocolo definidos nessa camada. E a gente tem 3 conjuntos de comandos nessa camada de aplicação. Você tem os comandos universais, que são os comandos que o protocolo HART define, que são obrigatórios a todos os equipamentos, né? Então o equipamento ele tem que ter isso daí. Isso é a mesma coisa que quando você faz programação orientada a objeto, você tem alguns tipos lá de herança, ou às vezes não é nem herança, mas enfim, você tem um tipo de coisa que se chama interface, que você tem lá no seu código, e você tem que... Quando você aplica uma interface em uma determinada classe, você obriga aquela classe a ter aqueles parâmetros, aquelas funções, aqueles métodos, né? Aqui é a mesma coisa. O protocolo HART ele obriga que se você vai fazer um dispositivo HART, ele tem que responder a esses comandos universais. Depois você tem uma outra série de comandos que são os comandos de prática comum, que eles não são comandos obrigatórios, mas eles são comandos que são muito utilizados e é sempre bom você ter do seu dispositivo HART, né? Então são comandos aí que a gente chama de prática comum. Então o terceiro grupo que são comandos específicos do dispositivo. Então são comandos que não são todos os dispositivos que vão ter, mas porque não fazem sentido para todos os dispositivos, mas para alguns dispositivos aqueles comandos fazem sentido. Então, esses comandos são específicos do dispositivo.
Com relação às instalações físicas, o protocolo HART ele é baseado, na verdade, a maioria desses protocolos para automação eles são baseados em envio de corrente, né? Envio de corrente, não envio de tensão no cabo de dados lá. E a grande vantagem de você enviar corrente e não tensão, apesar de serem miliamperes, é que a corrente chega muito longe. Corrente é mais fácil de mandar do que tensão. Então você tem aqui alguns limites de cabos. Ó. Se você tiver um cabo cuja área é 0,2 milímetros quadrados, né, que é aquele cabinho sem vergonha de telefone, você consegue transmitir o sinal até 1.500 metros da aplicação. Né? Se você tiver um mestre e o escravo, por exemplo, a 1.500 metros de distância, você consegue mandar. Se você tiver um cabo mais grossinho, que é o de 0,5 milímetros quadrados de área de seção transversal, você já consegue enviar o seu sinal até 3 km de distância. Então é uma distância bem considerável para diversas aplicações. Aí 3 km é longe pra caramba. Beleza. Aí tem uma questão aqui de comprimento do cabo, do porquê que você tem que usar esse cabo desse comprimento aqui. E a questão do cabo, por incrível que pareça, não é uma questão de resistência, né? Você fala, você tem uma resistência do cabo, então você vai ter uma queda de tensão ali, né? Você vai ter um resistor alto e tal. E esse é o seu problema? Na verdade, não. Na verdade, o problema é a capacitância do cabo. O cabo, ele tem uma capacitância, né? Porque você tem uma camada isolante ali por fora do cabo, e essa camada isolante ela isola o seu cabo de um meio de elétrico que poderia ser, por exemplo, o ar ou outro cabo que esteja perto, e isso causa capacitância, causa um efeito de capacitância no seu cabo, e essa capacitância sim faz você perder muito sinal. Então essa relação de capacitância aí do cabo, ela tem uma formulinha para você calcular essa capacitância, né? Uma formulinha simples. Você tem aqui os raio do condutor, raio da bainha do cabo. Aqui você tem que calcular um Ln aqui embaixo, e aqui em cima 2π, permissividade do ar no vácuo, permissividade relativa dessa bainha aqui, né? O ε0, εr. E aí você consegue calcular essa capacitância, ela é dada em faradays por metro, né? Então aqui você tem alguns níveis de capacitância dos cabos em nanofarads por quilômetro aqui, você pode consultar. E para esse nível de capacitância tem inclusive uma quantidade de dispositivos recomendada que você tenha, né? Então se você vai ter um dispositivo só para um cabo de 65 nanofarads por quilômetro, então você vai ter você pode ter um cabo de até 2.800 metros. Se você vai ter 5 dispositivos, isso aqui cai um pouco, assim por diante, né? Ele cai com o número de dispositivos e ele cai com a capacitância do cabo também, que vai depender desses diâmetros interno e externo aqui. Então tem uma questão de capacitância de cabo aí. Bom, isso era o que eu tinha preparado para vocês sobre o protocolo HART. Agora a gente vai mudar um pouquinho o foco e a gente vai para Profibus. Aqui só uma pinceladinha em Profibus rapidinho aqui. Vamos lá. Então aqui a gente tem a rede Profibus, né? A rede Profibus, ela é uma rede do tipo Field Bus. Ela não é a Foundation Field Bus, que é o que o pessoal chama no vulgar de Field Bus, mas ela é uma rede do tipo Field Bus e ela é aplicada a processos. Ela, tirando a rede HART, que ela é Field Bus, mas ela é analógica e digital, a Profibus ela é 100% digital, como todas as outras que não são a HART, né? E ela se comunica com os dispositivos de campo inteligentes. Ela faz parte de um dos tipos de rede I/O Bus. Na verdade, a Profibus você consegue
ter vários tipos de rede, né? A gente viu umas 2 aulas atrás que você pode ter rede do tipo Field Bus, que faz comunicação com dispositivos inteligentes, e você também tem um outro tipo de rede mais rápida, que é a Device Bus, e essa Device Bus ela faz conexão com dispositivos que são digitais e que mandam respostas bem rapidinhas, assim, com chaves de fim de curso, sensores de proximidade, essas coisas. Então, na verdade, a Profibus ela faz tudo isso, né? Você tem uma parte da Profibus que faz a comunicação com os dispositivos inteligentes, você tem uma parte que faz a comunicação com os dispositivos mais primários, e você vai ter uma terceira parte que faz a comunicação só entre mestres e computadores também. Hoje a gente vai ver, então, nessa aula aqui, os detalhes das redes Profibus DP, PA e FMS, né, que são os 3 tipos de rede Profibus que a gente tem aí. A gente não vai ver os detalhes tão a fundo, porque eu acho que não é relevante a gente ver tão a fundo assim para esse tipo de protocolo, mesmo porque é um protocolo extremamente fácil de você configurar, né? Depois que você fez o cabeamento tudo bonitinho, conectou os sensores, para você fazer o endereçamento com o master aí é bem tranquilo. É mais uma questão de sentar e fazer as configurações na mão mesmo, saber os endereços dos dispositivos, é algo bem tranquilo. Então vamos lá. O que é Profibus? Profibus é uma contração de Process Field Bus, né? Por isso que é chamada de Profibus. Ela foi desenvolvida em 89, inicialmente pela Siemens, né? Siemens, para quem não sabe, é alemã. Em alemão a gente lê o S com som de Z, então fica Siemens. Para atender às necessidades dos processos aí de automação da época. E 89 já é algo bem recente. Provavelmente muitos de vocês nasceram perto desse ano aí. Ou não, eu estou bem velho, porque eu nasci antes, eu nasci em 86. Ela é particularmente indicada para aplicações rápidas, né? Então ela tem essa velocidade de agilidade de conexão, à exceção de uma parte do protocolo que a gente já vai especificar, né? Mas para aplicações rápidas nas quais o tempo é crítico e envolve comunicações complexas. É um protocolo hoje aberto, né? Então você tem vários dispositivos aí, não só Siemens, vários dispositivos que independem, que são Profibus, então independente do fornecedor deles, você tem um dispositivo que tem a comunicação Profibus, e ele segue o protocolo ASI, de novo, né? Não são as 7 camadas, são só 3, mas ele segue. Ele suporta cabeamento único daquele tipo dorsal, né? O backbone, que é o bus, com blocos de sensores com múltiplas entradas, interface para operação de dispositivos inteligentes e subredes menores como as Device I/O ASI. Então você consegue ter uma subrede menor com esse protocolo Device ASI dentro dele. Também funciona bem. Com relação à família Profibus, você tem 3 tipos de protocolos Profibus que são os mais utilizados, que são o Profibus DP, tem o PA e tem o FTS ou FMS, não estou lembrando agora. Vamos lá, estou cansado. Profibus DP, o DP vem de Decentralized Periphery, né? Então ele foi o primeiro a ser criado, e ele veio com o objetivo de você fazer a comunicação entre sistemas de controle descentralizado mesmo, né? Ele lida com a comunicação rápida de drives, entradas e saídas remotas, que são as Remote I/Os. Entradas e saídas remotas são aquele esqueminha de você ter a esquema de entradas e saídas do seu CLP distante do controlador mesmo, né? Para que você possa ter uma aplicação ali próxima do perigo, sem o seu CLP estar ali no perigo e você ter que mexer nele no perigo também. Ela é muito utilizada em automação de empresas, né? Então vocês vão ver por que já que ela é muito utilizada em automação de empresas. Ela permite múltiplos mestres, né? Mas ela é um pouco diferente da Heart. A Heart ela permite 2 mestres, mas os 2 podem falar com todos os escravos. Essa daqui permite múltiplos mestres,
mas cada escravo só tem um mestre. Então, o que acontece? Todos os mestres podem ler dados de qualquer escravo, mas apenas um mestre pode enviar dados àquele escravo. Então, se eu tenho um escravo associado a um mestre, esse mestre é o único que pode escrever dados naquele escravo ali, mandar dados para ele, alterar as configurações dele e tudo mais. Mas todos os mestres podem ler os dados daquele escravo. Ele não é exclusivo a esse ponto. Depois da DP a gente tem a PA, que é a Process Automation, né? Então, a Profibus PA ela é utilizada para conectar os dispositivos de campo, que são aqueles dispositivos mais simples lá que eu falei para vocês, que são chave de fim de curso, esses dispositivos que vão mandar um bitzinho só, pouca coisa. Ela difere da Profibus DP em 3 campos basicamente. O primeiro é que o cabo do bus ele pode alimentar os dispositivos, né? Então, na Profibus DP você tem que ter uma fonte de alimentação local. Na PA você consegue alimentar o dispositivo com o próprio cabo, o que é bom por 2 motivos. Primeiro, é o óbvio que você não precisa de fonte de energia ali no local. E o segundo é que essa energia que é fornecida pelo cabo, ela tem a tensão e a corrente controladas, justamente para não gerar faíscas. Então, essa rede Profibus PA ela tem algo que se chama de segurança intrínseca. Você pode utilizar dispositivos Profibus PA em áreas que tem risco de explosão, por exemplo, que era o próximo item aqui. E a terceira diferença é que a transferência de dados na camada física dessa Profibus PA, ela usa exclusivamente o protocolo IEC 61582, que permite uma liberdade maior na topologia do bus e segmentos de cabo mais longos, né? Na DP, por exemplo, você tem o RS485 e na FMS também. A Profibus FMS, o FMS vem de Field Bus Message Specification. Então ele é um formato de mensagens ponto a ponto, né, P2P, que permite a comunicação entre mestres, né? Ele permite até 126 nós, podendo ser todos os mestres, e as mensagens são grandes, elas possuem mais cabeçalhos do que as das redes Profibus DP. Essa Profibus FMS é bem legal, porque ela permite coisas que são inclusive você enviar informações tão grandes quanto as informações das redes gerenciais, né? Não é recomendado, mas você pode mandar informações grandes mesmo, que a FMS consegue enviar. E aí você tem um modo combinado que você pode utilizar, permitindo que o Profibus DP e o FMS sejam utilizados na mesma rede, né? E você usa isso quando você tem, por exemplo, um CLP em um computador nessa rede. Nesse caso, eles vão se comunicar entre si utilizando a linguagem FMS, que permite mais coisas, o protocolo FMS no caso, e com os outros dispositivos eles vão se comunicar via Profibus DP. Da tecnologia de transmissão, aquilo que eu falei para vocês, a PA vai utilizar o protocolo lá, o 61158-2. A DP ela vai usar esse RS485, mas ela pode usar outros protocolos também, inclusive fibra ótica. O RS485 é o mais comum, né? Ele é feito com pares trançados, né? Aquele fiozinho de par trançado. A entrada e a saída é aquela serial de 9 pinos. Ele permite uma velocidade de transmissão de até 12 megas por segundo e permite até 32 dispositivos por segmento da rede. Se você precisar de mais que isso, você tem que colocar repetidores. A RS485IS ela é igual a RS485, só que ela tem algumas proteções elétricas a mais e você pode usar em áreas com risco de explosão, porque os níveis de tensão e corrente são controlados nesse caso.
Depois você tem o protocolo MBP de transmissão, que é o Manchester Coding Bus Powered. Você tem aquela codificação tipo Manchester lá, então você consegue enviar inclusive o clock para você fazer a sincronização. Então ele é um protocolo síncrono. A velocidade dele ela é bem mais baixa, ela é de 31.25, a máxima, né? De 31.25 kilobytes por segundo contra 12 megabytes por segundo. Na verdade, eu acho que é 12 megabits aqui, 31.25 megabits por segundo. Kilobits, na verdade. E esse protocolo aqui ele é muito utilizado na indústria química e na indústria petroquímica, justamente por você ter essa possibilidade de sincronizar o clock, que para eles é importante. Fibra ótica também você utiliza em algumas aplicações, normalmente nos quais a interferência eletromagnética é crítica. E aí, lógico, ele requer que todos os dispositivos da rede sejam compatíveis com fibra ótica na camada física. Quais tipos de aplicação são inerentemente suscetíveis à interferência eletromagnética? Tem algumas aplicações, pessoal. Por exemplo, motores de grande escala, motores elétricos. Existem motores elétricos gigantescos, de milhares de cavalos de potência. Eu já tive a oportunidade de fazer um teste em uma bomba aqui na Sulzer, aqui em Jundiaí. E essa bomba ela era tocada por um motor elétrico. E esse motor elétrico ele tinha uma tensão de armadura de 13, alguma coisa kilovolts. Então era algo extremamente grande. Ele tinha não sei quantos cavalos de potência, era na casa dos milhares, assim, era muita coisa. Era um negócio ignorante. Tanto que a Sulzer ela tem uma subestação dela para fazer testes com esses motores, né, para tocar bomba. E eles, mesmo tendo a subestação deles, eles só podem fazer teste de madrugada, porque senão eles destroem a rede elétrica da cidade, vai derrubar a cidade. Então, precisa. E esse motor com essa tensão de armadura muito grande, ele gera um campo magnético muito grande. E esse campo magnético acabou danificando um pouco os nossos equipamentos lá, mais precisamente o sistema de aquisição de dados, que já não era um negócio barato. E ele dava umas apagadas no sistema de aquisição de dados, assim. Quando a gente estava medindo, a gente estava a alguns metros desse motor, tipo assim, 5 metros de distância desse motor. Então você imagina se você tem uma rede que você precisa instrumentar esse motor, por exemplo. Não tem como você passar o cabo longe do motor, porque você precisa instrumentar ele. Você precisa pôr um cabo lá, você precisa pôr um sensor. E aí, como é que você faz? Aí você usa a fibra ótica, porque aí você reduz a interferência eletromagnética no cabo e consegue transmitir o dado sem utilizar elétrons em fios de cobre que são suscetíveis à interferência eletromagnética. Então tem essas coisas. Rede Profibus em automações, pessoal. Olha só como é que usa. E agora é legal porque eu já mostrei isso aqui para vocês em uma outra oportunidade e de uma outra forma também, mas hoje com o conhecimento de redes que vocês têm, vocês já conseguem entender muito melhor um diagrama como esse. Então você tem vários níveis aqui da automação, aqueles vários níveis que eu mostrei para vocês, desde o nível chão de fábrica até o nível gerencial aqui, e você tem várias redes que você vai utilizar para fazer as comunicações, porque você tem necessidades de comunicação diferentes aqui entre os dispositivos de cima e os dispositivos de baixo aqui. Então, no nível de campo, o que você tem? Você tem alguns sensores mais inteligentes que vão precisar de uma rede Profibus DP, e você tem alguns sensores mais simples que vão precisar de uma rede Profibus PA. Lembrando que tem as diferenças de velocidades aqui de 12 MB por segundo na DP e de 31.25 kilobits por segundo na Profibus PA. Para conectar a DP com a PA, eu estou falando em algum ponto dessa apresentação, mas vou falar aqui também que você tem um acoplador, né? Você tem um cara que faz essa comunicação entre a rede DP e a rede PA. Então não tem muito esse problema, né? Mesmo porque o protocolo da PA ele é muito parecido com o da DP. O que muda são mais as proteções elétricas
e a questão de você ter alimentação já no cabo aqui. Aqui você não tem alimentação no cabo. Então você tem a rede Profibus DP aqui. Quando ela sobe para o próximo nível, olha só, você tem um CLP e um computador. Esse CLP e esse computador, eles podem se comunicar pela rede DP e podem se comunicar também pela FMS, que permite mais coisas. Depois, tanto o CLP quanto o computador, mas mais o computador, da minha visão, vai usar a Ethernet aqui para se comunicar com todo mundo. E da Ethernet para cima você tem esse computador se comunicando com outros computadores pela internet, que vai ser uma rede do tipo TCP/IP. Então você vê como a gente já tem uma amplitude legal para entender todo esse diagrama aqui, todas essas tecnologias que tem nesse diagrama aqui, nos diferentes níveis da automação do processo. Das camadas lá que eu falei para vocês que o protocolo Fieldbus obedece às camadas do OSI, mas não todas, né? Então você tem aqui aqui do lado direito eu coloquei as camadinhas do protocolo OSI para a gente lembrar. Então desde a aplicação nível 7 até a camada física nível 1. Aqui você tem os hosts, né? Então você tem alguém se comunicando via protocolo FMS, alguém se comunicando via Profibus DP, alguém se comunicando via Profibus PA, né? Então você tem aqui a camada do usuário e aí você vai entrar na primeira camada, que é a camada de aplicação. Então o Profibus FMS vai ter uma camada aqui que é só o FMS. A Profibus DP ela vai ter 3 camadas aqui. Ela tem o DP básico, as funções do DPv0, DPv1 e DPv2. Isso aqui vai depender de como que está a sua implementação aqui do DP. E esses protocolos aqui, essas extensões do DP, eles são utilizados no Profibus PA também, a menos do DPv0. O DPv0 ele não entra aqui no Profibus PA, entra mais o DPv1 e o DPv2. V aqui são só as versões, né? É o Decentralized Process versão Periphery, no caso, versão 1 e versão 2. As camadas 3 a 6 aqui, que são Network, Transport, Session e Presentation, não são utilizadas, tá? Por esse protocolo aqui. Porque lembra, no TCP/IP, você tinha a camada de apresentação dos dados, que ia passar os dados lá para a aplicação. Você tinha a camada de sessão, que fazia uma garantia de envio e recepção de pacotes. Aí você tinha uma camada de transporte que tinha mais garantias de envio e recepção de pacotes aqui, tinha uma codificação, tinha uma questão de quebrar a mensagem e tal, não sei o que. E tinha a camada de rede aqui que dava os endereços lógicos, os IPs pra gente, né? Aqui no protocolo Profibus, bem como os vários protocolos Fieldbus e afins, a gente não tem necessidade disso daqui, né, de endereçamento lógico. Não faz sentido, porque a rede não é tão grande, né? A camada de transporte, ficar quebrando mensagem, também não faz muito sentido. Ficar garantindo comunicação, até você consegue garantir a comunicação, mas não é aqui. Você faz a camada data link. Então, realmente, as camadas 3 a 6, elas não se justificam muito para esse nível de comunicação aqui. Mas a camada de aplicação sim, a camada data link sim e a camada física sim também. Na camada data link aqui, você tem os protocolos aqui que vão fazer a codificação, né, dessa mensagem que vem aqui da camada de aplicação. Ela vai fazer a codificação e o endereçamento aqui, né, vai colocar endereços, cabeçalhos e tudo mais, e ela vai passar para o protocolo de baixo aqui, que pode ser, lembra, no PA só pode ser o IEC 61158-2, e na DP ou na FMS pode ser tanto esse aqui, como pode ser a RS485, fibra ótica, RS232 em alguns casos, pode ser vários protocolos aqui. Vamos lá.
Agora a gente vai falar um pouquinho do que é a Profibus DP de fato e do que é a Profibus PA de fato. Então, a Profibus DP. A DP ela é usada para comunicação rápida entre dispositivos simples, né? Lembrando que ela permite até 12 megabits por segundo de comunicação. Ela é utilizada justamente por ser uma rede de alta velocidade, né? Originalmente ela fazia comunicação entre equipamentos descentralizados e sistemas de automação e continua fazendo, né? A PA só ganhou umas proteções elétricas aí. Ela é utilizada em muitos casos envolvendo escravos, né? Então ela não é uma rede de comunicação voltada só para comunicação de mestres, né? Também pode ser utilizada, mas normalmente é comunicação com escravos. E ela está disponível em 3 variantes, a DP-V0, a DP-V1 e a DP-V2. Essas versões V0, V1 e V2 são só novas versões que foram agregando mais funcionalidades para a rede Profibus DP. A V0 ela tinha uma troca de dados cíclica entre mestres e escravos, diagnóstico de módulos, diagnóstico de canais específicos e diagnósticos de funções. O que é essa troca de dados cíclica? Ela ficava basicamente, ela tinha 10, por exemplo, dispositivos nesse segmento de rede, então ele fica perguntando, você quer mandar alguma coisa? Não. E esse outro? Não. E esse outro? Não. E esse outro? Não. Ia na sequência até chegar no último e voltava para o primeiro e ficava fazendo essa troca de dados cíclica entre mestres e escravos aí. Ela suporta configurações com um único ou múltiplos mestres. Essa daqui não tem limitação de número de mestres, né? Podem ser vários mestres. E ela tem um máximo de 126 dispositivos por segmento. A PA é o máximo de 32, a DP é de 126. A DPV1 ela é uma melhoria com relação à V0, que é original, e ela permite já comunicação cíclica e acíclica. Às vezes a cíclica faz sentido para alguma aplicação, então ela foi mantida, mas foi implementada a acíclica também, baseada em interrupções, que torna o processo muito mais ágil. Ela implementa a atribuição de parâmetros, manipulação de alarmes de sistemas inteligentes e calibração de dispositivos de campo, coisas que a DPV0 não fazia. Então você consegue verificar por exemplo, primeiro você consegue atribuir parâmetros, né? Então eu consigo mudar o valor de uma variável que está dentro do meu dispositivo de campo. Eu consigo manipular alarmes de sistemas inteligentes, então se o sistema está dando um alarme, eu consigo ir lá verificar que alarme que é, que tipo de erro que é, e eu consigo inclusive desligar esse alarme caso seja possível, caso seja necessário. E eu também posso calibrar os dispositivos de campo, igual a gente viu na rede HART lá, que eu consigo, ele tem uma referência interna e eu consigo comparar essa referência interna com a medição que ele está fazendo e ver se ele está medindo legal ou não e recalibrar o dispositivo. Da DPV1 para DPV2, o que mudou? A DPV2 ela introduziu algo que se chama de modo isócrono, que é uma codificação, que é a codificação MBP lá, que facilita a sincronização de clock com um erro de apenas 1 microsegundo. Então, isso aqui melhorou muito a qualidade da comunicação. Ela permite também a comunicação direta escravo a escravo, que não era permitida nas DPs V0 e V1. E isso reduz o tempo de comunicação do buzzing até 90%, porque você não precisa mandar uma mensagem para o mestre para que ele mande para outro escravo. Se você tem um escravo que é sensor e outro escravo que é atuador, e eles têm que se comunicar, você consegue fazer comunicação direta, você não precisa passar por um mestre para isso. Ela implementa também modo download e upload. Então nessa DPV2 você consegue mandar arquivos grandes. Você consegue, por exemplo, atualizar a firmware de um dispositivo. Para quem não sabe, a firmware ela é aquele software que vem no seu dispositivo e que é responsável realmente pelo controle daquele dispositivo, né? Todo dispositivo eletrônico hoje tem uma firmware, seja ele, por exemplo, um pendrive, qualquer coisa. O pendrive, por exemplo,
Na firmware dele tem alguns dispositivos de controle de memória. Ele diz na firmware dele quanto de memória cabe naquele pendrive e assim por diante. É assim que o pessoal da 25 de março vende pendrive de 128 MB falando que cabe 137 GB. Né? Eles dão uma hackeada na firmware do negócio. Quando você coloca no computador, ele reconhece e fala, pô, cabe 137 GB nesse pendrive aqui. Mas a hora que você vai gravar, ele não funciona. E aí você... Eu tenho um amigo que caiu nessa, mas ele... Como ele era um cara que gostava dessas coisas, ele correu atrás, ele conseguiu descobrir a marca da placa e ele conseguiu baixar na internet a firmware correta do pendrive dele. Ele tinha comprado um pendrive de 32 GB, que na época era bastante, mas aí ele descobriu na verdade que era um pendrive de 2 GB. Aí ele atualizou a firmware e ficou com um pendrive de 2 GB normal. Enfim, então as coisas têm firmware, os sensores têm firmware, você consegue atualizar ela. E você consegue mandar informações grandes do tipo gerencial, como eu falei para vocês com o DPV2, que não é recomendado, mas dá. Ainda na Profibus DP, isso aqui é bem legal também, ela propicia a integração com a rede HART, né? Então é feita uma implementação de um protocolo que fica acima da camada 7, acima da camada de aplicação, e que ela permite a comunicação com o protocolo HART. Né? Então você tem um dispositivo HART aqui, ele vai se comunicar com o modem HART, né? Aquele modem FSK lá. O modem ele vai se comunicar com outro dispositivo HART aqui, tal, legal. E esse dispositivo HART, aliás, não é esse dispositivo aqui, não é HART, hein? Esse dispositivo aqui já é Profibus. Então você tem um modem Profibus aqui. Aliás, você tem um modem HART no dispositivo Profibus. Vamos lá, professor, calma, respira. Isso. Você tem um modem HART, que é um modem FSK no dispositivo Profibus, que vai receber as mensagens do protocolo HART aqui. E aí ele vai passar por essa camada, essas camadas aqui, que é o HART Master e o HART Profile, que vão conseguir transformar essa informação aqui em algo que o Profibus lê. Então você consegue passar agora essa informação para a camada de aplicação e pelas outras duas camadas aqui e comunicar com dispositivos Profibus em outro cara. Aqui você tem um mestre Profibus aqui e você vai basicamente repassar a sua informação pelas três camadas do Profibus, depois pelo HART Profile e o HART Client Application aqui. E aí você consegue ler os dados HART em uma rede Profibus. Isso aqui é muito, muito útil, porque você consegue fazer atualizações ou colocar novos dispositivos na sua planta sem ficar dependendo da tecnologia que já está lá, né? Se você tem um cara que é HART, mas você quer botar um outro dispositivo que é Profibus e os dois precisam se comunicar, você consegue fazer. Você não precisa ficar só em um protocolo porque você já começou naquele protocolo. Isso é bem legal. Depois a gente vai para a Profibus PA. A Profibus PA ela serve para aqueles instrumentinhos mais simples que vão mandar poucos dados lá. Então o protocolo de comunicação é o mesmo da DP, e a comunicação entre as redes DP e PA, como já falei lá atrás, ela pode ser feita através daquele acoplador, né, de rede DP para rede PA. Esse acoplador ele tem mais questões elétricas do que questões de protocolo de fato. Então você tem três diferenças básicas da PA com a DP. Eu acho que eu já falei isso lá atrás, mas vamos lá. Os dispositivos eles são alimentados pelo cabo do bus. Eles podem ser utilizados em áreas com risco de explosão, não RISOC de explosão. E na camada física, o protocolo de dados é o IEC6158-2. Essa rede Profibus aqui, ela usa aquele MBP que eu falei para vocês, né? Como o DPV2, o PA também usa esse MBP aqui. Então você tem um sinal aqui que de pico a pico ele tem 18 mA, né? Então mais e menos 9 mA. Repara que a gente está mandando corrente, a gente não está mandando tensão. E aí quando eu tenho no meio do sinal
uma borda de descida, eu estou enviando 0. Quando eu tenho no meio do bit aqui uma borda de subida, eu estou enviando 1. Daí isso daqui é a nossa codificação do tipo Manchester. E ela serve para a gente conseguir fazer a sincronização dos clocks. E aí você tem esse sinal aqui de mais a menos 9 mA e você tem algo maior ou igual que 10 mA aqui. O que é esse maior ou igual que 10 mA? É um DC igual a rede hard? Não é. Esse maior ou igual que 10 mA aqui é a alimentação do sensor. Aqui na rede Profibus PA, essa alimentação ela vai pelo cabo. Então é esse que é o ponto. Você tem uma alimentação que vai pelo cabo e você tem essa codificação Manchester aqui que vai acima, numa camada acima dessa alimentação. O legal é que essa codificação aqui ela gera sempre uma média 0, né? Porque se você fizer a média dentro de um bit aqui, essa média é 0. Então, no dispositivo que está recebendo a alimentação só, você vai continuar mandando a mesma potência de alimentação para ele. Vai ter uns picozinhos aqui, mas aí lá do outro lado você coloca um filtro, né, um capacitor e essa oscilação aqui some e você manda o mesmo DC que você estava mandando antes para alimentar ele. Com a diferença de que você consegue mandar um sinal aqui, uma onda quadrada ou algo que o valha por cima para você mandar dados em série. A rede Profibus PA ela tem algumas classes de dispositivos. Tem os dispositivos bem simplesinhos, que são os dispositivos classe A, que tem parâmetros básicos, bem básicos, que são variável de processo, estado do valor medido, unidade física, tag number. Ele é parecido com aquela questão do protocolo HART, de ter comandos obrigatórios. Aqui você tem campos obrigatórios, né? Então os classe A eles têm menos campos obrigatórios e os classe B têm mais campos obrigatórios, né? Tem todos os do A e outras funções mais avançadas. E aí quando você vai olhar na documentação dos dispositivos Profibus PA, você vê isso daqui, ó, que eles têm... eles não têm métodos, eles têm blocos como obrigatórios ou não obrigatórios. Então, aqui você tem a definição do perfil de uma válvula de controle aqui. Então, se ela for classe A, ela tem que ter o bloco físico e o bloco de função de saída analógica aqui, ó. Esses dois são mandatórios. O resto ela não precisa ter. O classe B, os dois primeiros são mandatórios. O bloco transdutor também é mandatório. Esses blocos transdutor eletropneumático, transdutor elétrico e transdutor eletrohidráulico são selecionáveis, se você quiser. E os opcionais são os blocos de funções adicionais e os blocos de transdutores adicionais. Então os classes B eles têm mais coisas obrigatórias que os classes A. A mensagem é essa. E o que são esses blocos aí? Esses blocos eles são os modelos utilizados para descrever o que o seu dispositivo tem que fazer, basicamente, né? Isso aqui é uma questão de documentação deles também, do pessoal que faz a parte do Profibus, mas você tem alguns blocos importantes aqui. Por exemplo, você tem um sinal que vem do processo, e aí desse sinal que vem do processo você passa por um bloco que é um bloco transdutor. Esse bloco transdutor ele vai fazer a leitura do seu sinal, né? E ele vai fazer todas as conversões elétricas necessárias aqui. Depois desse bloco transdutor, você vai para o bloco físico, que vai fazer as atribuições de unidades e tudo mais. E depois você tem o bloco de função aqui, que esse bloco de função ele vai fazer o processamento final do seu dado que veio lá do processo, para que você consiga mandar para a rede um sinal que tenha uma unidade e que faça sentido dentro daquela unidade que ele tem. Você tem um outro bloco aqui de Device Management também, que ele faz aquelas questões de diagnóstico, saúde do dispositivo e tudo mais. E dependendo do dispositivo e da classe dele, você pode ter mais ou menos blocos desse daqui. Cada bloco desse está associado a uma série de funções específicas que são definidas por blocos para facilitar a documentação.